sentar, por favor. Eu quero ler 2 versículos de Romanos 12, que é o texto para a nossa meditação e reflexão nesta manhã. Romanos 12, versos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Características da vontade de Deus. Essas palavras do apóstolo Paulo, meus queridos, é um novo ciclo dentro do livro de Romanos. O livro de Romanos, ele é uma carta por excelência que fala sobre um Deus que se revela na história. Os 11 primeiros capítulos desse livro, Paulo está tratando, mostrando esse Deus que se revelou lá na criação, o Deus que se revelou na história de um povo, e um Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E que na pessoa de Jesus Cristo, a revelação de Deus se dá de forma plena. Agora nós temos uma revelação, onde a face de Deus é mostrada, onde através de Jesus Cristo nós sabemos quem é Deus. E o apóstolo Paulo vai trabalhando essa revelação de Deus, nesses 11 capítulos, apontando sempre de novo para um Deus gracioso, para um Deus da graça, um Deus que sai das nuvens e entra na realidade humana, e faz isso por amor. Ele faz isso porque é gracioso, ele faz isso porque ama e quer a salvação de todos. Por isso, nesses capítulos, os 11 primeiros capítulos, Paulo vai insistir sempre de novo na graça de Deus, para nos tirar da lógica, daquela lógica humana, de que é gente que precisa alcançar Deus pelas boas obras. Paulo está dizendo, não, nós não alcançamos Deus pelas boas obras, mas é Deus que nos alcança e somos alcançados pela fé. Por isso, dentro desses 11 capítulos, está aquele famoso versículo de Romanos 1,17, que nós com certeza sabemos. O que diz lá em Romanos 1,17? O justo... está baixinho. O justo viverá pela fé. Justo virá pela fé. Essa é uma palavra que a gente guarda, que a gente sempre de novo escuta, e a gente sempre é lembrado, porque é uma marca, é um distintivo da nossa caminhada enquanto protestantes, enquanto igreja da Reforma. Foi a partir dessa palavra, desse versículo, que Lutero e outros homens e mulheres tiveram uma mola propulsora para a Reforma, porque Lutero entendeu que agora não é mais uma relação de obras, de meritocracia, eu faço para merecer, mas agora é uma relação de fé, eu recebo, eu acolho esse Deus que me aceita, esse Deus que vem ao meu encontro pela fé. E isso faz toda a diferença na nossa maneira de pensar. E não só na nossa maneira de pensar, mas também na nossa forma de agir. Porque se eu tenho a lógica da obra, que eu preciso fazer algo por merecer, que normalmente é isso que dá o tom nas nossas relações humanas, a gente diz, olha, se você fizer isso, você vai receber aquilo.
Se você for bonzinho, você vai ganhar um presente, mas se você for mal, você vai ser punido. Essa relação da meritocracia, de causa e efeito, se nós temos essa lógica, nós temos um comportamento, um jeito de viver. Agora, se nós temos a lógica do Evangelho, a compreensão do Evangelho, que é da graça, que nós não merecemos, que não somos dignos. Quem é digno de receber a salvação? Quem é digno de ser chamado filho e filha de Deus? Alguns vão dizer, eu sou digno, afinal, eu não mato, não roubo, não faço coisas tão ruins quanto aquelas pessoas, e sempre usa comparativos para se achar melhor que outras pessoas. Às vezes eu escuto no sepultamento as pessoas dizem assim, pastor, com certeza essa pessoa foi para o céu, ela era tão boa, ela ajudava, ela fazia isso, ela fazia aquilo, isso deu para ela garantia de ir para o céu. Será? Claro que coisas boas e práticas boas nós precisamos exercitar e ter e ser marcas distintivas na nossa vida, mas não são garantias, porque até quem não crê em Deus é ético. Mesmo os que não creem em Deus podem ser pessoas honestas. Mesmo os que não creem em Jesus podem ter uma ética, às vezes até muito superior aos que se dizem cristãos e crentes em Jesus. Por isso não são pelas obras que nós somos aceitos, mas é pela fé. E o que significa fé? É relacionamento com Deus. Fé é confiança. Fé é entrega. Fé não é apenas uma ideia, uma doutrina na nossa cabeça. Fé é vida, é eu confiar, é eu me lançar, é eu me entregar. Fé é eu depender. Fé é eu crer que esse Deus é vivo e Ele está vivo no meu coração. Isso é fé. Fé é saber que Deus não me desampara. Fé é ter a convicção de que mesmo em tempos difíceis, em momentos difíceis, em momentos de choros, em momentos de angústia, Deus está ali. Pela fé, a gente percebe, a gente experimenta. Porque se for pelas obras, a gente vai dizer, eu não mereço isso. E quantas vezes as pessoas dizem, o que está acontecendo comigo é injusto, eu não mereço. E culpa Deus pelas coisas que acontecem na sua vida. Eu já ouvi várias vezes esses tipos de argumentos, as pessoas dizem, Deus está sendo injusto comigo. Eu sou tão boa, eu faço as coisas certas, sou uma boa dona de casa, sou um bom trabalhador. Por que eu passo por essa necessidade? Por que eu tive que ter esse problema financeiro? Por que eu tive que perder alguém? E aí vem a lógica da compensação, a lógica das obras. E quando a gente entende que não é essa lógica, é a lógica da fé, de que mesmo quando a gente chora, a gente é carregado e sustentado por um Deus, isso é fé. É fé. A fé que me sustenta em toda e em qualquer circunstância, não só nas boas, nas difíceis. E aí é isso que Paulo está apresentando nos 11 capítulos de Romanos. Paulo está toda hora mostrando esse Deus que se revela assim, esse Deus pessoal, esse Deus vivo, esse Deus que sai das nuvens e entra na nossa realidade, esse Deus que chora conosco, esse Deus que sorri conosco, esse Deus que está na festa de casamento, esse Deus que está lá no sepultamento, como nessa semana nós tivemos o sepultamento da Dona Melita. Deus estava lá chorando com vocês. Mas Ele está alegre lá na maternidade quando uma criança nasce. Está lá na vida, Deus está na vida. Esse Deus vivo, Deus presente. Ele também está lá com aqueles que sofrem injustiça, junto. Isso é fé, percepção disso. E é a partir do capítulo 12, Paulo vai mudando agora a sua narrativa, porque ele diz assim, olha, até aqui eu estou apresentando esse Deus, eu estou mostrando essa revelação de Deus. E é interessante que, antes de começar o capítulo 12, no 11:33,
ele começa a dizer assim, com umas palavras de louvor, de êxtase, é como se Paulo pudesse assim expressar, escrevendo, ou mesmo ditando para alguém que estava escrevendo a carta de Romanos, ele disse assim, olha, de tudo isso vocês guardem, como são as grandes riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode explicar? Ele é Deus. Quem pode entender os seus planos? Ele é Deus. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Lutero certa vez disse assim, deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus. Não tente manipulá-lo, não tente comprá-lo. Não tente fazer com que ele entre na sua agenda e nas coisas que você quer. Você é que precisa entrar nos planos de Deus, fazer parte desse plano. Não tente explicar os planos de Deus, vivencie, apenas vivencie, creia, viva pela fé. Viva pela fé. E aí no verso 36 diz, pois todas as coisas foram criadas por Ele, tudo que existe por meio dEle e para Ele. Glória a Deus para sempre. Aqui eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, uau, esta é a grande mensagem. Por Ele, para Ele, por meio dEle, seja a glória, seja a honra, é Ele, não é eu, é Ele, não somos nós, é Ele, é Deus. É Paulo com êxtase dizendo isso. É Paulo com alegria expressando, vivendo essa fé. E sabe, meus queridos, que essa alegria é contagiante, é isso que precisa nos contagiar, é isso que de alguma forma a gente precisa vivenciar. É Deus na minha vida, é Deus na nossa vida, é Deus nessa igreja. É Deus, é Deus. A Ele, para Ele, por Ele. Às vezes a gente vive tão, às vezes cabisbaixo, a gente às vezes vive assim tão pressionado, é eu. E esse eu vai nos curvando mais e mais, porque é pesado. A vida é pesada também em alguns aspectos. Mas quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente lança nas mãos de Deus, não é que a gente vive numa ilusão de Poliana, o mundo é cor-de-rosa, o mundo é maravilhoso, todo mundo está bem. Não. A gente enxerga as realidades difíceis, tanto na nossa quanto na vida do outro, mas é um olhar esperançoso, é um olhar de fé, é uma nova perspectiva de crer que Deus pode transformar qualquer realidade, qualquer vida humana. Qualquer situação. E às vezes a mudança está a partir de nós, do nosso jeito de enxergar, do nosso jeito de experimentar, do nosso jeito de vivenciar. Por isso, a partir do capítulo 12, Paulo vai mudando agora o seu tom, ele vai dizendo, por isso eu rogo a vocês, eu exorto vocês. E aqui no original, essa palavra, nessa versão que eu li, ela não dá tanta força, ênfase, porque é uma tradução até na linguagem de hoje, que tenta trazer a Escritura, a Bíblia, de uma forma mais compreensível, mas no original a palavra, de onde vem exortar, é uma palavra forte, é uma palavra como se sacudisse alguém. Marco, vem cá. É você mesmo, Marco, vem cá. Sabe o que significa a palavra exortar? Eu fiz isso lá na Pedro, porque estava perto, mas aqui. É como se Deus chegasse assim, pelo amor de Deus, cara, me escute, pelo amor de Deus, me escuta. Pode sentar, por favor. É isso. O que Paulo está dizendo é, pelo amor de Deus, me escute. Sabe quando você quer que alguém te escute e não escuta? E você diz, look at me, me veja, olhe para mim aqui, me escute. E você diz, presta atenção. É esse sentido. É como se você pegasse alguém e fizesse assim, presta atenção. É Paulo dizendo, presta atenção no que eu vou dizer.
Escutem o que eu vou dizer. Aprenda o que eu vou dizer. Assimile o que eu vou dizer. O que Deus quer de vocês, de tudo que Ele fez, até aqui que eu tenho falado, é que vocês respondam de uma forma integral. Que a resposta de vocês a esse agir de Deus seja uma resposta como um sacrifício vivo. E aí ele usa o exemplo dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde se faziam sacrifícios de animais, onde o animal era sacrificado no holocausto, como uma relação da divindade, e isso não só os judeus faziam isso, outras religiões na volta faziam isso, mas o que Paulo está dizendo, assim como o animal ele é sacrificado, agora vocês tornem a vida de vocês um sacrifício, não morto, um sacrifício vivo, e esse é o culto de vocês. É isso, presta atenção, olhem para mim, o que eu quero de vocês, é que a vida de vocês seja uma vida entregue totalmente nas mãos de Deus. O que eu espero de vocês é que vocês sejam um culto para Deus. Não esse lugar, não essa hora, vocês sejam um culto. Lá onde você está, na sua casa, seja um culto para Deus. Lá no seu trabalho, seja um adorador, uma adoradora de Deus. Não seja apenas alguém que canta hino, como a gente está cantando. Adore, há uma diferença. Adore. Internalize. Viva Deus no seu trabalho. Viva Deus com as pessoas que você convive no dia a dia. Viva Deus na sua casa. Viva Deus, respire Deus. Deus não está preso num lugar. Torne a vida de vocês esse culto, essa adoração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos 12. Vocês ouviram? Eu estou colocando para vocês a revelação de Deus, agora a resposta de vocês é esta. E aí a pergunta que nós vamos fazer, nós estamos respondendo dessa forma? A resposta que nós damos a Deus, a ação dele, porque ele toma essa iniciativa, a minha resposta é uma entrega, é um culto a ele? Ou a minha resposta é uma indiferença? Vivo de qualquer jeito, cruzo os braços, eu aqui mando, eu decido, eu faço a minha vida como eu quero e pronto. Pode ser por esse caminho. Mas daí a gente deixa de experimentar o que significa viver plenamente, profundamente, a fé, a relação com Deus, a dependência de Deus. Por isso, Paulo ainda vai continuando ali no verso 2 do capítulo 12, ele diz, e não vos conformeis com esse século. Porque há uma tendência de a gente se moldar, e quando Paulo está falando a esse século, está falando ao jeito de pensar, a esse mundo como valores, mundo como princípios, mundo como aquele que dita como deve ser o nosso comportamento. E Paulo está dizendo, não se amoldem. Quando eu li essa palavra, eu lembrei das brincadeiras que as crianças têm de massinha, né? Sabe, as massinhas. Os psicólogos gostam de usar essas dinâmicas de massinhas, né? De moldar, fazer moldagem. Você vai moldando, você vai pegando a massa e adaptando a forma que você quer, para a gente entender. Mais ou menos é isso que Paulo está dizendo. Não se torne uma massa, não se torne essa massa que vai se amoldando aos valores do mundo. E que valores do mundo são esses? Que contrapõem os valores do Evangelho. São muitos valores. O que a gente diariamente é bombardeado? Seja você, seja arrogante, pise em cima, ganhe, consuma, explore, busque o poder, seja mais, não importa o outro, se tiver que pisar no outro, pise, não perdoe, destrua. O importante é você decolar. A gente está ouvindo isso diariamente, a gente escuta isso diariamente. Esses são os valores que o mundo. E aí a gente percebe, meus queridos, como a gente está se moldando a isso, como a gente às vezes fica parecidos com isso.
Como a gente repete esses padrões nas nossas relações. A gente repete esses padrões na nossa casa, na nossa família. A gente traz essas relações para dentro da nossa casa. A gente traz essas relações para o nosso trabalho. E aí manda quem pode, obedece quem tem juízo e pronto. E assim vai. E a gente vai vivendo uma sociedade doente, uma sociedade exploratória, uma sociedade injusta que causa desigualdade. Uma sociedade indiferente que a gente olha a dor do outro e não se importa. A gente olha na TV as guerras e a gente diz, isso é lá, não tem nada a ver comigo. A gente fica insensível, indiferente. Nós estamos nos moldando aos valores do mundo. E Paulo diz, não vos amoldeis. Se a gente não vai se amoldar aos valores do mundo, então ao que nós vamos tornar parecidos? Com o Evangelho. Com o Evangelho. E aí o Evangelho nos ensina outros valores. O Evangelho, em Mateus 5, 6, 7, os primeiros, nesses capítulos, fala da bem-aventurança. Ele vai dizer, sejam pacificadores, valores do mundo. Não pague o mal com o mal, não pague o ódio com ódio, não revida com ódio. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a partilhar. Se você tem 2 túnicas, dê para quem não tem. O Evangelho nos ensina a orar pelos que nos perseguem. O Evangelho nos ensina a perdoar. O Evangelho nos ensina a que a gente precisa se humanizar, e tudo que desumaniza não é de Deus. Tem gente que usa o nome de Deus para perseguir, tem gente que usa o nome de Deus para matar, tem gente que usa o nome de Deus para alcançar o poder. Não, esse não é o Evangelho. Esse não é o Jesus. Esse não é o Jesus que Paulo prega, esse não é o Jesus das Escrituras. E por isso nós precisamos descobrir esse Jesus, descobrir esse Evangelho e nos amoldar a Ele. E Ele vai nos moldando. A massa vai ficando mais parecida com Jesus. E aí Paulo, e vou concluindo, vai dizer, para que isso aconteça, é preciso que a nossa mente, interessante, a nossa mente, seja renovada, para que essa percepção, esse discernimento tenha. Ou seja, as mudanças acontecem na nossa mente. Na forma da gente pensar, na forma da gente elaborar, na forma da gente olhar, passa pela nossa mente. Por isso Paulo fala do culto racional. Não é uma transformação emocional. Ai, Jesus, tu é maravilhoso, eu venho aqui, eu me arrepio. Aí chega na segunda-feira, está lá explorando o irmão. Não, esse arrepio não muda nada. É a minha mente que pensa hoje, eu preciso ser justo. E amanhã, na segunda-feira, eu vou ser justo com as pessoas. E quando eu errar, quando não for justo, eu vou pedir perdão. Porque eu sou frágil, eu erro, eu não consigo agir sempre bem, certo. Mas eu tenho a possibilidade do perdão. Renovação da mente. E isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito que nos convence. É o Espírito que vai nos mostrando. O que precisa de mim e de ti é deixar espaço para o Espírito. É deixar que Ele vai nos mostrando e a gente vai discernindo e percebendo onde nós precisamos mudar. E aí vem de uma predisposição, eu estou disposto a mudar a minha mente. Ah, mas eu estou tão acostumado, pastor, é assim, minha vida sempre foi assim. Por que precisa ser sempre assim? Ah, todo mundo faz. Por que todo mundo faz? Renovação da mente, meus queridos, passa pela capacidade de a gente ouvir Deus, deixar Deus falar, o Espírito falar, e Ele vai nos mudando, vai nos transformando. E aí faz sentido que não só a nossa vida pessoal, mas a vida comunitária, coletiva, ela vai também se transformando. Então Paulo está dizendo isso, pelo amor de Deus, eu exorto vocês, escutem, me escutem, sejam um culto racional, seja um culto vivo de Deus, transforme a mente de vocês, deixe o Espírito agir, vocês vão experimentar qual é a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Vamos tentar.